Esse quórum é a presença registrada e aferido no painel eletrônico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 13 e o parágrafo 2º do artigo 108 do Regimento Interno do Senado Federal. Esta lista objetiva de presença nos permite saber se temos o número para a deliberação ou as deliberações, isto é, se pelo menos a maioria absoluta dos membros da comissão está presente. E como não há contagem nominal dos votos, é esse o parâmetro utilizado. Assim, todos aqueles que registraram presença participaram da votação simbólica, independentemente de estarem ou não fisicamente no recinto do plenário, no momento da votação. E mais, além de participarem da deliberação, todos os que não se levantaram para votar contrariamente votam a favor, inclusive os ausentes fisicamente. Pois não tem como se manifestar contra. Os ausentes, resta o instrumento da declaração de voto, que é registrada posteriormente, mas não influencia, repito, não influencia no resultado da votação. Esse, sim, é o ponto central para a resolução do questionamento trazido a esta presidência. Numa votação simbólica, a apuração dos votos resulta de uma apreciação do presidente a respeito do posicionamento do plenário em face do quórum de presença computado no painel. O presidente observa o comportamento do plenário e proclama o resultado, independentemente de contagem nominal dos votos. É evidente que, nos casos em que seja observada a flagrante maioria contrária, o presidente deve ter o cuidado de observar se ela não constitui mais da metade dos presentes no painel, a fim de proclamar com responsabilidade o resultado correto da votação. Este sempre foi o procedimento adotado neste parlamento. E é assim neste plenário, é assim no plenário do Congresso Nacional e é assim em todas as comissões. Proceder de forma diferente, ignorando-se o quórum da presença constante no painel e computando-se individualmente os votos dos presentes, implica na transformação da votação simbólica em votação nominal. E isso somente é possível com prévia determinação regimental de votação nominal ou com verificação de votação. Neste caso concreto, sustentado pelos autores, 14 parlamentares teriam se manifestado contrariamente os requerimentos postos em votação. Porém, ainda assim, esse número de votos contrários não seria suficiente para a configuração da maioria. Isso porque o quórum de presença no momento, registrado pela advocacia e pela Secretaria-Geral da Mesa, mostrava no painel e verificado na votação anterior, era de 31 parlamentares. A maioria. Com esse quórum, portanto, equivale 16 parlamentares. Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. Diante deste quadro e considerando o parecer da Advocacia do Senado Federal, cujos argumentos se alinham à presente decisão, esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI e do INSS não se mostra evidente.
Nós acabamos de acompanhar a fala do senador Davi Alcolumbre, que é também presidente daquela casa, presidente do Senado. Agora, uma correção aqui na informação. Na verdade, o Davi Alcolumbre, ele manteve o que foi decidido na CPMI, ou seja, ele manteve a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha, aquela que foi decidida na semana passada. O questionamento do Davi Alcolumbre veio em relação ao regimento interno, a questões burocráticas ali interna da casa. A gente vai para Brasília, então, ver agora Carlos Viana, senador. É o presidente do Senado que decide isso, ele tem autoridade, não é apresentar o requerimento e ele ler, basta isso e a instalação de imediato? O regimento diz que, coletadas as assinaturas necessárias, o requerimento será entregue ao presidente do Congresso Nacional e ele fará a leitura do requerimento. A questão é que, até o momento, esse requerimento ainda não foi nem mesmo protocolado para ser lido. Porque uma vez que ele esteja na secretaria, obrigatoriamente ele terá que ser levado à frente. E não há necessidade de uma reunião do Congresso Nacional. O presidente pode fazer isso de ofício numa reunião comum do Senado. Isso também foi objeto de conversa. Coloquei essa questão para o presidente Davi e ele me respondeu que dará uma resposta muito breve sobre esse assunto. Nós vamos aguardar. Marcel Van Hatten disse que já havia protocolado esse requerimento, que ele sumiu. O senhor tem ciência dessa história? Não tenho ciência disso. O que eu sei é que ele ainda não consta para a leitura do presidente na próxima reunião da Casa. O senhor não se sente desautorizado com a anulação da votação na semana passada? Em momento algum. A base do governo tem todo o direito de levantar os questionamentos. Isso é parte do parlamento. A questão do recurso, qualquer parlamentar pode recorrer. A questão é, nós tentamos de todas as maneiras fazer com que a votação, eu como presidente, fosse feita na maior transparência. Se a base do governo não se preparou para o embate que eles mesmos criaram, eu lamento. E vou dizer mais ainda a vocês. As imagens iniciais mostram com clareza, apenas 7 parlamentares se levantaram naquele momento. Somente depois é que outros parlamentares que estavam nos corredores sentados se levantaram e que se tirou aquela foto. Então, a meu ver, essa é uma questão já ultrapassada. Minha preocupação agora é nós darmos sequência na CPMI e darmos respostas ao povo brasileiro. Muito obrigado a vocês. Ele não me deu um prazo, mas me garantiu que nos próximos dias nos dará uma resposta. Presidente, a base vai apresentar um relatório em separado, porque, segundo a base, tanto a presidência como a relatoria estão tendenciosas, porque fazem oposição ao governo. Sim. Como é que o senhor vê esse voto em separado, relatório separado? Olha, vai ser uma disputa naquele momento ali, se isso acontecer. Eu vou buscar mais uma vez o consenso. Buscar com os líderes um relatório que atenda a todos os lados e que principalmente esteja embasado nos documentos que nós temos e não apenas em discursos. Vamos buscar, naturalmente, que a gente consiga chegar a esse acordo. Se não for possível, iremos naturalmente para o voto. Agora, o mais importante, o povo brasileiro, os aposentados brasileiros, estão acompanhando cada capítulo da CPMI. Eles sabem os personagens, em cada estado, os envolvidos já são identificados pelo povo. Então, o relatório que nós estamos fazendo, o principal objetivo dele é informar a população brasileira. E isso a CPMI tem feito com primazia, com transparência e com responsabilidade. Se, ao final, o relatório ele acabar sendo modificado por uma questão ou outra, nós vamos cumprir, eu como presidente vou cumprir o papel da maioria. Mas eu espero com sinceridade que a gente consiga chegar num consenso, porque o nosso objetivo, gente, é nós mostrarmos o que aconteceu na Previdência brasileira. Esse é o objetivo. E o relatório tem que espelhar isso. Eu acredito que a base do governo também entenda dessa maneira, mas um relatório baseado em fatos, em documentos, não apenas em discursos de plenário, especialmente no ano eleitoral. Agora, muito obrigado a todos.
Bom, nós acabamos de acompanhar o senador Carlos Viana, que está à frente da CPMI do INSS. Ele se reuniu agora há pouco com Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Então, reforçando aqui a informação, a anulação, a quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha, filho do presidente Lula, que foi determinada na semana passada pela CPMI do INSS, o INSS se mantém. Então, por enquanto, Jorge Serrão, nós temos ainda a quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha. Serrão, antes de te passar aqui a palavra, nós ouvimos o senador Carlos Viana. Eu preciso deixar aqui o registro e o parabéns também à nossa repórter, Berenice Leite, que acompanhou ali toda a coletiva de imprensa. A gente ouviu ali, as primeiras perguntas foram feitas pela Berenice Leite, nossa repórter direto de Brasília. Serrão, indo agora para o nosso ponto aqui, Carlos Viana, mais uma vez, afirmou que a votação foi totalmente transparente. Davi Alcolumbre, o que ele estava alegando ali é uma questão de interpretação das normas do regimento. De acordo com ele, aquilo não fere nem o regimento interno, tampouco a Constituição. Ele questionou um pouco ali o método, mas no final das contas manteve a quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha. Pois é, a base governista precisou levar uma obrada na cabeça dada pelo Davi Alcolumbre. Caramba, hein? Que fase, presidente Lula, que dificuldade, hein? Que coisa. Mas Davi Alcolumbre está mostrando aí o quanto aquilo que a gente falou no começo do jornal. Pressão. Tem pressão envolvida nessa história. Então, a pressão não foi a favor do governo dessa vez e a tendência é que ela seja cada vez mais contra o governo. Então, vem pressão pesada no caso do INSS, vem mais pesadíssima ainda no caso do Banco Master e daqui a pouco virão outras pressões externas ao Brasil em função das bobagens que Lula está fazendo. Então, preparem-se para ver um Davi Alcolumbre fazendo aí exposições e comportamentos surpreendentes. E atenção, ninguém se surpreenda se daqui a pouco o Davi Alcolumbre, que até hoje não aceitou colocar em pauta nenhum pedido de impedimento de ninguém, daqui a pouco passe a fazer isso. A conferir. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.